Você já imaginou como seria ver o Sol de perto, com todos os seus segredos expostos? E se eu te dissesse que a primeira foto real do nosso astro revelou mistérios tão profundos que desafiam tudo o que pensávamos saber sobre ele? Sim, isso mesmo. O que foi descoberto pode mudar completamente a nossa compreensão sobre essa gigantesca bola de fogo que dá vida à Terra. O Sol pode não ser a maior estrela do universo nem a mais brilhante, mas para nós, humanos, ele é absolutamente essencial. Desde os primórdios da civilização, as pessoas olhavam para o céu e viam no Sol algo divino. Culturas antigas erguiam templos, criavam rituais e acreditavam que essa esfera flamejante tinha poderes sobre a vida e a morte. Mas, conforme a humanidade evoluiu, abandonamos as crenças religiosas sobre o Sol e passamos a estudá-lo com ferramentas científicas. Mas será que estamos realmente preparados para o que descobrimos? As primeiras observações do Sol, perigos e desafios. Observar o Sol sempre foi um desafio. Afinal, todo mundo já ouviu o alerta. Nunca olhe diretamente para o Sol. E isso não é exagero. Nossos olhos não foram feitos para suportar tamanha intensidade de luz, e um simples descuido pode causar danos irreversíveis à visão. Tanto que existe uma piada na astronomia que diz que um astrônomo pode observar o Sol com um telescópio comum apenas 2 vezes na vida, uma com o olho direito e outra com o esquerdo. Durante séculos, essa dificuldade fez com que o estudo do Sol fosse extremamente limitado. Além disso, a luz do astro é bloqueada pela atmosfera terrestre, dificultando a coleta de dados. No entanto, mesmo sem instrumentos modernos, algumas culturas antigas já sabiam que o Sol era muito maior do que parecia. O filósofo grego Anaxágoras, por exemplo, escreveu que o Sol era maior do que toda a região do Peloponeso, na Grécia. Mal sabia ele que estava subestimando a grandeza desse gigante cósmico, mas afinal, como conseguimos superar essas barreiras e começar a explorar de verdade os mistérios solares? A resposta está na tecnologia e na genialidade de alguns astrônomos do passado. O primeiro passo para desvendar o Sol. No início do século XVII, 2 astrônomos italianos, Galileu Galilei e Benedetto Castelli, tiveram uma ideia revolucionária: projetar a imagem do Sol em uma folha de papel usando um telescópio. Essa técnica rudimentar permitiu que eles analisassem com mais segurança as manchas solares, regiões mais escuras na superfície do astro. Esse método, surpreendentemente, ainda é utilizado por astrônomos amadores nos dias de hoje. Mas foi na Alemanha que surgiu um avanço fundamental para a observação direta do Sol. Em 1611, Christoph Scheiner inventou o helioscópio, um telescópio equipado com lentes coloridas que filtravam a luz intensa, tornando possível olhar diretamente para o Sol sem prejudicar a visão. Esse dispositivo abriu caminho para uma nova era no estudo solar, permitindo análises cada vez mais detalhadas da sua superfície incandescente. Foi apenas o começo. A busca pela verdade sobre o Sol estava apenas começando. Mas o que mais essas descobertas revelaram? O que havia de tão impressionante nessa primeira foto capturada do astro-rei? A resposta vai te surpreender. Com a invenção dos primeiros telescópios solares, os cientistas começaram a notar detalhes incríveis sobre o nosso astro-rei. Uma das primeiras grandes descobertas foi a presença das manchas solares, regiões temporárias na superfície do Sol que aparecem mais escuras porque são um pouco mais frias do que o restante da estrela. Essas manchas foram registradas por diversas culturas antigas, incluindo os chineses, que deixaram escritos sobre elas há mais de 1000 anos. Em 1128, um monge inglês chamado João de Chester conseguiu esboçar com sucesso uma dessas manchas solares. Mas como ele fez isso sem um telescópio adequado? A resposta está no próprio Sol. Durante o amanhecer e o entardecer, a intensidade da luz é reduzida, tornando possível observar alguns detalhes a olho nu. Esse tipo de relato intrigava cientistas ao longo dos séculos, mas faltava uma evidência concreta, algo que pudesse ser documentado e estudado com precisão. Foi só em 1845 que o impossível se tornou realidade. Pela primeira vez na história, uma fotografia do Sol foi tirada com sucesso. Usando técnicas avançadas para a época,
os cientistas conseguiram capturar a imagem da superfície solar, revelando suas imensas estruturas e suas tão misteriosas manchas escuras. Essa conquista marcou o início de uma nova era na astronomia e levantou uma pergunta crucial: o que realmente faz o Sol brilhar? A grande pergunta: o que mantém o Sol aceso? Por séculos, a humanidade especulou sobre a fonte da energia do Sol. Alguns acreditavam que ele queimava como um gigantesco incêndio cósmico. Outros sugeriam que ele era constantemente alimentado pela queda de meteoritos que se incendiavam ao entrar em sua atmosfera. Mas essa explicação não fazia sentido. Se fosse verdade, o Sol já teria se apagado há muito tempo. Foi só no século XIX que surgiram novas teorias, sendo a mais popular a chamada teoria da contração gravitacional, proposta pelos cientistas Lord Kelvin e Hermann von Helmholtz. Eles sugeriram que o Sol brilhava devido ao colapso de sua própria gravidade, comprimindo-se cada vez mais e liberando energia no processo. Essa ideia parecia razoável, até que Charles Darwin fez uma descoberta chocante. Ele provou que algumas formações geológicas da Terra tinham mais de 300 milhões de anos, enquanto a teoria de Kelvin estimava que o Sol tinha no máximo 20 milhões de anos. Algo não batia. Se o Sol fosse tão jovem, como a vida na Terra poderia existir há tanto tempo? A resposta veio no século XX, quando a ciência fez uma de suas maiores descobertas: o poder das reações nucleares. O segredo da energia solar, a fusão nuclear. Nos anos 1920, o físico Ernest Rutherford sugeriu que a fonte de energia do Sol era algo muito mais poderoso do que qualquer fogo ou contração gravitacional. Ele queimava por meio de reações termonucleares. Esse processo ocorre no núcleo do Sol, onde átomos de hidrogênio se fundem para formar hélio, liberando quantidades colossais de energia no processo. A teoria foi confirmada décadas depois, tornando-se um dos pilares da astrofísica moderna. Mas as descobertas estavam longe de acabar. Com a chegada da era espacial, novos instrumentos e satélites foram enviados para estudar o Sol como nunca antes. O que eles encontraram? Mistérios ainda mais perturbadores. Com a evolução da tecnologia, o estudo do Sol deu um salto gigantesco. O lançamento de satélites e telescópios espaciais permitiu que os cientistas enxergassem o astro-rei sem as distorções causadas pela atmosfera terrestre. E foi assim que surgiram as primeiras imagens realmente detalhadas do Sol, revelando um espetáculo visual impressionante e alguns enigmas que a ciência ainda luta para entender. Uma das descobertas mais intrigantes foi a corona solar, uma camada externa da atmosfera do Sol que se estende por milhões de quilômetros no espaço. Mas aqui está a grande questão: por que a corona é milhões de graus mais quente do que a superfície do Sol? Isso não faz sentido. Normalmente, quanto mais distante do núcleo de uma estrela, mais fria ela deveria ser. Mas por algum motivo, o Sol desafia essa lógica. Os cientistas sugerem que ondas magnéticas supercarregadas podem estar transportando energia do interior do Sol para sua corona, aquecendo-a de maneira inesperada. Mas essa teoria ainda não foi totalmente comprovada, e o verdadeiro mecanismo por trás desse fenômeno continua sendo um dos maiores mistérios da astrofísica moderna. E não para por aí. As novas imagens do Sol também revelaram uma característica perturbadora: gigantescos buracos na corona solar. Essas regiões são áreas onde o campo magnético do Sol se abre para o espaço, liberando ventos solares extremamente velozes que podem atingir a Terra e causar tempestades geomagnéticas. Quando essas tempestades são fortes o suficiente, podem interferir em satélites, redes elétricas e até mesmo na comunicação global. Mas o que realmente pegou os cientistas de surpresa foi a descoberta de ondas sísmicas dentro do Sol, semelhantes a terremotos, mas em uma escala astronômica. Essas ondas viajam pelo interior da estrela e fornecem informações valiosas sobre sua estrutura interna. É como se estivéssemos usando o próprio Sol como um laboratório gigante para entender melhor seu funcionamento. A primeira foto do Sol em detalhes inéditos. Foi com o avanço da tecnologia que conseguimos algo verdadeiramente histórico: capturar a primeira imagem de altíssima resolução da superfície solar. Esse feito foi alcançado pelo telescópio solar Daniel K. Inouye, localizado no Havaí.
Ele registrou detalhes nunca antes vistos da estrutura do Sol, revelando um padrão impressionante que lembra células de plasma borbulhando, cada uma do tamanho do estado do Texas. Essa imagem fascinante mostrou que a superfície do Sol está em constante ebulição, com jatos de plasma quente subindo e descendo em movimentos caóticos. Mas a grande surpresa veio quando os cientistas analisaram essas imagens em detalhe. O campo magnético do Sol é muito mais complexo do que imaginávamos. A nova foto revelou redemoinhos de plasma interligados por campos magnéticos extremamente poderosos. Essas estruturas podem estar diretamente ligadas às tempestades solares, que, em casos extremos, podem até danificar sistemas elétricos na Terra. E o mais chocante? Essas fotos recentes podem conter pistas sobre eventos solares catastróficos que ainda não conseguimos prever. Mas quais seriam as consequências de um evento extremo vindo do Sol? O que aconteceria se uma tempestade solar realmente poderosa atingisse a Terra? Isso é o que veremos a seguir. Agora que conseguimos imagens incrivelmente detalhadas do Sol, surge uma questão inevitável. Estamos realmente seguros? Durante séculos, o Sol foi visto como uma fonte inofensiva de luz e calor. Mas a verdade é que ele também pode ser uma ameaça devastadora. Estamos falando das tempestades solares, eventos capazes de lançar bilhões de toneladas de plasma superaquecido diretamente para o espaço. E, se estivermos no caminho, as consequências podem ser catastróficas. Para entender o perigo real, precisamos voltar no tempo. Em 1859, o mundo foi atingido pelo maior evento solar já registrado, conhecido como Evento de Carrington. Na época, a eletricidade ainda engatinhava, mas os telégrafos, a tecnologia mais avançada do momento, entraram em colapso. Relatos contam que fios pegaram fogo, operadores levaram choques elétricos e até mesmo sistemas desligados continuaram funcionando sozinhos, como se possuídos por uma força invisível. Agora, imagine se algo semelhante acontecesse hoje. Em um mundo totalmente dependente da tecnologia, uma tempestade solar dessa magnitude poderia causar apagões globais, falhas na internet, colapso de satélites e até mesmo desativar sistemas bancários e hospitais. Em um único dia, voltaríamos à Idade das Trevas. E o pior, não é uma questão de se vai acontecer, mas sim de quando. A Terra está preparada para um ataque solar? Atualmente, cientistas monitoram a atividade do Sol 24 horas por dia. O Observatório Solar Dynamics e a sonda Parker Solar Probe estão constantemente analisando as mudanças na superfície do astro-rei, tentando prever possíveis tempestades solares antes que elas nos atinjam. O problema? Mesmo com a tecnologia atual, temos pouquíssimo tempo de reação. Se uma erupção solar for detectada, teremos apenas algumas horas, ou até mesmo minutos, antes de sermos atingidos. Em 2012, uma tempestade solar do mesmo nível do evento de Carrington quase atingiu a Terra. Por pura sorte, a ejeção de massa coronal passou direto pelo espaço sem nos atingir. Se tivesse chegado apenas uma semana antes, teria colidido diretamente com o nosso planeta, causando danos inimagináveis. Sabemos que o Sol pode ser maravilhoso, essencial para a vida, mas também pode ser uma força destrutiva incontrolável. E a pergunta que fica é: será que estamos prontos para enfrentar o próximo grande ataque solar? Se gostou do vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos mistérios do universo.